Concedo a palavra ao meu inscrito, o ilustre deputado Vitor Paulo, PRB, Rio de Janeiro. Sua Excelência põe, portanto, de 5 minutos à tribuna. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu tenho hoje, como sempre, tenho trabalhado fortemente em relação em defesa e proteção aos idosos no Brasil. Um fato, presidente, no Brasil envelhecer faz a pessoa perder o valor. Nossos velhos, queridos velhos, experientes e sábios, são tratados como trapos. A violência contra o idoso cresce assustadoramente, apesar de todo o aparato legal existente para protegê-lo. Os maus tratos e as apropriações indevidas dos rendimentos são os crimes mais comuns que acontecem no dia a dia da vida dos nossos ex-trabalhadores. Pessoas que muito contribuíram para o desenvolvimento desse país. Triste pensar que esses crimes são promovidos, na maioria das vezes, pelos próprios integrantes da família, que se tornam impiedosos algozes de seus entes queridos. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, as denúncias se evolumam e a situação se agrava. Vale esclarecer que muitas agressões não são informadas, e uma vez que essas aberrações ocorrem em seio familiar, e o idoso permanece em constante estado de pressão psicológica e muitas vezes agressão física, praticada por filhos, cuidadores, netos e outros membros da família, causam verdadeiro pavor na vítima que se cala, vegeta e não tem forças para lutar contra o voraz explorador ou cínico espancador. A mulher, senhor presidente, é o alvo principal desses delitos. Segundo os dados do IBGE, o Brasil tem 17,6 milhões de idosos, número maior que em países sul-americanos, como Chile, Uruguai e Paraguai. Considerando que o aumento da longevidade no país passa a ser uma realidade, as denúncias naturalmente aumentam. No Disque 100, Disque de Direitos Humanos, de janeiro a maio deste ano, houve um crescimento de mais de 200% de registro no modo dos idosos, em relação ao mesmo período de 2011. Foram contabilizados 7.253 denúncias nos 5 meses iniciais de 2012, contra 2.342 no mesmo período do ano passado. Os estados que lideram o ranking sobre denúncias de violência contra os idosos, com mais de 60 anos, são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Para amenizar a problemática, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, na Presidência da República, realizou em maio a primeira Conferência Nacional da Pessoa Idosa e aprovou propostas como a criação de conselhos municipais do idoso em todas as cidades, sob a fiscalização do Ministério Público, e a implementação de defensorias públicas nos estados e na União, com o intuito de viabilizar a criação de órgãos especializados na proteção da defesa da pessoa idosa. Também foi proposto, senhor presidente, compromisso do poder público e da sociedade na fiscalização dos serviços prestados aos idosos pelas empresas concessionárias ou permissionárias de transporte público coletivo. Muito ainda tem que ser realizado, pois um país com mais de 193 milhões de habitantes e vasto contingente de idosos em progressão não se pode e não se deve descuidar desse segmento. Interessante notar que em 2011 houve 8.413 chamados ao Disque 100, endereçados à problemática dos idosos. Em 2012, até agosto, foi mais de 14 mil. Considerando que em agosto de 2011, com 956 chamadas ao Disque 100, agosto de 2012 com 2.330. Houve um incremento de quase 250% nesse tipo de iniciativa nos últimos 12 meses. É um sinal de alerta. As principais violações relatadas nas denúncias de violação de direitos humanos das pessoas idosas do Brasil de janeiro de 2012 são negligência, violência psicológica, abuso financeiro e econômico, violência patrimonial, violência física e de outros. Agora, proporcionalmente, considerando o grupo de 50 mil habitantes com mais de 60 anos por estado da federação, o ranking se modifica e aparece o Distrito Federal em primeiro lugar, seguido do Amazonas e do Rio Grande do Norte e do Acre. O Estatuto do Idoso foi um avanço, porém a prática ainda deixa a desejar. É um trabalho para médio e longo prazo, pois envolve a sensibilização e conscientização dos infantes, adolescentes e jovens para essa questão. As pessoas, desde os primeiros anos de vida, devem intencionar o respeito e entender o respeito ao idoso. Isso é educação continuada para a transformação das mentes, gerar consciência e zelar por aqueles que nos desenvolveram como pessoas. Finalizando, presidente, a Frente Parlamentar em Apoio ao Idoso está atenta ao tema e consolida paulatinamente as intenções de luta pelos direitos dos idosos.
As ausências de hoje são combatidas, assim como o excesso de violações. Um país de todos não pode excluir o segmento composto de mais de 17 milhões de pessoas. Não tanto pela questão disso. Então, é isso. Então, presidente, um país com mais de 17 milhões de pessoas não pode excluir esse segmento dos idosos. Nem tanto pela questão da quantidade, mas pela consideração ao afeto e ao ser e à idade. Obrigado, senhor presidente, pela consideração. Obrigado, senhoras e senhores parlamentares.